minutos, vê e entende. Jesus, o maior cristão. Como assim? O dicionário diz que cristão é aquele que segue uma religião cristã, pois cristão é muito mais do que isso, muito além disso, porque ser cristão é ser seguidor de Cristo. Cristo é sinônimo de Salvador, de Redentor, e nós, ao dizermos que somos cristãos, repetimos o que disse Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É como está em 1 Coríntios 11:1. Mas Cristo fez o quê? Fez a obra do Pai. É o que diz a palavra de Deus. Qual é a obra do Pai? É a salvação do homem, é a redenção da humanidade. Ao dizermos que somos cristãos, temos que ser cristãos como Cristo foi, fazendo as obras do Pai. Elohim, 3 deuses empenhados na redenção da humanidade, 3 deuses em um fazendo a obra da salvação, sendo cristãos na palavra do sinônimo que é a redenção da humanidade. Vemos que Jesus, ao dizer para os discípulos para serem cristãos, ele disse no capítulo 16 e no verso 24: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não é diferente o registro feito por Lucas no capítulo 9, verso 23. Deixe a sua cruz e siga a cruz de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, a cruz de Cristo que nós carregamos na nossa vida, abdicando, abrindo mão das coisas pesadas desta vida, das coisas que nos tornam pesados, da busca do dinheiro, do eu, do prazer, estas coisas que nos afastam do Pai. Temos que ser cristãos, deixando as coisas que para trás ficam, seguirmos no caminho da palavra. E Paulo nos diz ainda em Filipenses capítulo 2, verso 5. É uma lição de como Jesus venceu o mundo, como Jesus foi Cristo, como ele conseguiu fazer essa atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, Filipenses 2, 5. Então qual é a atitude de Jesus que Paulo descreve? Que lá ele diz então que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo e que devia apegar-se. Sim, ele sendo Deus, ele tinha tudo e deveria, como ser humano, apegar-se à sua divindade, exercer a sua divindade, mas esvaziou-se dela, diz a palavra, no verso 7. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, deixou de ser Deus aqui na terra para ser o homem apegado a Deus dos céus e com o seu exemplo e com seus atos nos alcançar a salvação do mesmo modo que nós também podemos fazer. Seres humanos que se apegam a Deus, se apegam pelo poder do Espírito Santo, pelo amor do Pai, nos caminhos de Jesus, na obra de ser Cristos para o mundo. Cristos que salvam pessoas aqui na terra. Esvaziar-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. Nós, homens, nos tornamos semelhantes a Deus. Quando tomamos a cruz de Cristo e fazemos a obra de salvação, estamos engajados na missão salvífica. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós também colocamos na cruz os nossos desejos pecaminosos e seguimos então pela obra maravilhosa da redenção da humanidade. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e no inferno. Os anjos maus terão que reconhecer o amor e a justiça de Deus. Louvado seja Deus pelas obras de Cristo. Louvado seja Deus pelas obras do cristão. Que Deus abençoe você e sua família e não perca nenhuma oportunidade de ser um verdadeiro cristão, um salvador de almas, um pescador de almas, como disse Jesus. 5 minutos, Vem Entende, vai ao ar às 8 horas. Não perca logo mais esse tema ampliado no Entendendo a Bíblia, em Boa Companhia, que vai ao ar às 9. Curta, compartilhe, divulga essa mensagem. Deus abençoe você.